Aqui estamos para adorar ao Senhor. É o convite que fazemos para você. Vem estar conosco, se desligue de tudo e vamos juntos agora dizer que Ele é digno de toda a glória. Então, não esqueça, né? Já deu o seu like? Ao entrar, tem aquele dedinho assim, ó, um like. Você clica, o dedo vai para cima. Aí o canal Quadrangular da Penha vai se fortalecendo a cada dia. Então, queridos, entre, curte, né, o nosso canal e com muita alegria também convide os seus amigos, familiares, vizinhos, aquela pessoa que você ama e gostaria que estivesse agora junto conosco. Compartilhe esse link, diga que estamos aqui aguardando cada um. Com muita alegria recebemos vocês, tá? É muito bom, né? Que nós venhamos dizer, Senhor, agora eu vou te buscar. Agora vou deixar tudo de lado para estar com os nossos irmãos reunidos, mesmo que à distância. Mas nós vamos invocar ao Senhor. Quero então cumprimentar você com a paz que vem lá do nosso Senhor Jesus. Que a paz seja contigo. É o cumprimento da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Fazemos isso porque Jesus fazia. Quando ele chegava, ele falava que a paz seja com você, que a paz seja com todos. Então, assim nós fazemos. E nosso convite é, vamos entregar este culto ao nosso Deus. Se você puder fechar os olhos, nós vamos orar. Se não ficar aí com o olho aberto, mas coloca o teu pensamento diante do Senhor e Ele ouve a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é tão bom, porque o Senhor tem todas as coisas preparadas e o Senhor preparou esse momento para nós estarmos aqui com os nossos queridos irmãos e nós dizemos obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos amou, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e agora juntos nós queremos cultuar, celebrar, invocar o teu santo nome, tudo que vai ser feito neste culto. Nós entregamos nas tuas mãos. Fala, Senhor, com cada um, com aqueles que já estão conosco, com aqueles que vão chegar. Nós te agradecemos porque o Senhor é real, porque o Senhor se manifesta quando o teu povo te busca e nós estamos aqui para fazer isso, te buscar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, bendizer o nome dele. Então vamos louvá-lo? O Deus que abriu os olhos do cego Bartimeu, levou a salvação para a casa de Zaqueu, transformou a água em vinho e deu ao povo para beber, e fez o amigo Lázaro reviver. Se você está sofrendo, achando que perdeu, chega até pensar que o Senhor te esqueceu. Não chore, não desista, mantenha a tua fé. Deus vai te levantar, te pôr de pé. Milagre, 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 milagre Acontecem quando não há mais saída. milagres, milagres. é o que Deus irá fazer na sua vida. Há dias que parece que o sol se apagou, o inimigo se prepara pra marcar mais um gol. Mas
mas o céu se manifesta, se levanta ao teu favor e te guarda e te livra. Deus vai cumprir promessa na sua vida. Vai abrir o mar para você passar. Ele vai cicatrizar suas feridas. E a vitória você vai poder cantar, declarar. Acontece quando não há mais saída. Milagres, milagres, é o que Deus irá fazer na sua vida. É o que Deus irá fazer na sua vida. É o que Deus irá fazer. É o que Deus irá fazer na sua vida. Ele vai fazer. Ele vai fazer na sua vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Queridos, amanhã nós temos culto presenciais, tá? 2 cultos. Às 15 horas, tarde da bênção, venha participar. E às 20 horas, culto de propósito, onde você pode fazer um propósito com o Senhor de 7 quintas-feiras. Traz uma garrafa de água ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documento, fotos, tudo ali para receber oração. É bênção. E nós estamos felizes, né? Você está aí firme com o jejum da vitória? Nós estamos firmes, hein? Graças ao nosso Deus que nos dá estratégias. E é uma campanha que a nossa igreja está fazendo aí, né? Jejum da Vitória. Você está recebendo meditações diárias. Tem falado muito conosco, né? Muito, muito bom. E como é importante nós nos abstermos de algumas coisas e nos focarmos nas coisas do Senhor. Então, medite na palavra, ore, porque o Senhor dá vitória para aqueles que buscam. Isso é muito importante. Toda a quadrangular do Brasil está fazendo. Então, você saiba que quando você está lá lendo a palavra, quando você está orando, é em todo esse Brasil e o nosso Senhor responde. Glória a Deus. E nós estamos chegando já na Páscoa. Domingo nós vamos ter às 6 horas da manhã o culto da ressurreição. Este culto é muito especial, né? Agradecemos ao Senhor porque nós podemos assim celebrar que Jesus Cristo ressuscitou. Elas foram ao sepulcro logo cedo, por isso esse culto é às 6 horas da manhã. Chegando lá, ele lá não estava, ele já estava vivo, já tinha ressuscitado. Então acorda, vem bem cedo, 6 horas da manhã, vem em jejum, nós vamos agradecer, louvar, bendizer ao Senhor, depois tem um café da manhã gostoso, aí você vai para casa. Então, lembrando que aí o culto de oração não vai acontecer neste domingo às 9 horas. Só o culto da ressurreição, 6 horas da manhã. E o culto da família, às 18 horas, culto normal da família. Vem com toda a sua família adorar, louvar, engrandecer ao Senhor, né? Neste culto da família, nós temos os cultos Kids e o culto Juniec, que participam, né? Atuando lá. As crianças vão para uma sala, juniores para outro, recebem um lanche para eles ouvirem a palavra de acordo com a idade de cada um deles. E dos adolescentes para cima nós ficamos aqui no templo adorando ao Senhor. Então,
participe daquilo que a igreja está oferecendo. Isso é muito bom, né? Estarmos aí, as devocionais estão acontecendo normais e você é o nosso convidado. Terças-feiras às 20 horas é devocional de mulheres, tá? O nosso grupo tá muito gostoso e eu te convido. E sábado 19 horas de adolescentes numa sala e os jovens para outra sala. Sábado, 19 horas, acontecem 2 devocionais para a glória do Senhor. Aleluia! Então, preste muita atenção nos avisos. Domingo, só o culto das 6 horas da manhã. Ressurreição. E aí, depois das 18 horas, para adorarmos e agradecermos ao Senhor. E, queridos, nós estamos aqui, né, neste culto para ouvir o recado do nosso Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então eu quero que você abra o teu coração, que o Senhor, ele fala, né? Através da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é viva e ela fala conosco. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, né? Existem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 30. Nós estamos aqui numa data muito especial. É a Páscoa, né? Como nós celebramos esse dia, porque foi ali, nesse dia, que Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele ali se ofereceu sacrifício para nos trazer salvação. Então, medite comigo, veja o que diz a palavra do Senhor para nós hoje. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeço. Preste atenção nesse versículo, eu vou repetir. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior.
E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Glória ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui, meditando nas palavras de Jesus. Que coisa maravilhosa é o nosso Senhor Jesus. Ele, Filho de Deus. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis e o Senhor vai falando, façamos o homem, tudo que o Senhor foi fazendo ali é porque ali tinha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, parte da Trindade. E aí o pecado entrou no mundo, e quando o pecado veio, a primeira coisa, diz a Bíblia que o Senhor visitava todos os dias o homem. Que coisa gostosa, porque o nosso Deus, ele deseja ter comunhão conosco. O nosso Deus deseja relacionamento conosco. E aí chegou o dia que o Senhor foi visitá-los, e aí por eles terem pecado, por eles terem desobedecido ao Senhor, eles fugiram da presença do Senhor. Que coisa triste, O pecado nos afasta do Senhor. O pecado, faz aquela divisão. Mas aí o Senhor os expulsou do paraíso, Mas aí já tinha a promessa que Jesus Cristo, ele ia vir para nos trazer salvação. Aleluia! E assim veio Jesus. Jesus nasceu neste mundo carne, como eu e você. A única coisa é que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus nasceu um bebezinho, cresceu, e ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele tinha os 12 que ele escolheu para andar com ele. Ele tinha então comunhão com eles. Mas Jesus, ele veio a este mundo já sabendo tudo aquilo que ele ia fazer, tudo que ele ia passar, para ser ali entregue na cruz, para entregar a vida e derramar todo o sangue dele para nos salvar. Ele já sabia. E aqui já está perto, Por isso a Páscoa é aquele momento que eles iam celebrar, porque desde que o povo de Deus saiu lá do Egito, eles celebravam a Páscoa. Então era chegado o tempo, que nem nós estamos vivendo agora, de estar chegando a Páscoa. Então os seus discípulos falaram: olha, onde o senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa, Jesus mandou que eles fossem preparar, e o nosso Senhor, que conhece todas as coisas, disse: vocês entram na cidade, vão ver um moço carregando um cântaro e pergunta para ele: o meu Senhor quer saber aí onde que ele vai comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa. E aí então foi lá, aconteceu tudo da maneira que o nosso Senhor Jesus disse. Queridos, nós precisamos prestar atenção nas palavras do nosso Deus. O nosso Senhor, as palavras dele se cumprem. Ele tem propósito em todas as coisas. Coloca a tua vida diante do Senhor e você verá como a sua vida vai ter um novo rumo, uma nova dimensão. O Senhor te mostra, sabe? O Senhor fala conosco nas mínimas coisas. Quantas vezes, você pensa: eu vou por esse caminho, o Senhor fala: não é aí não, vai por aqui. E depois lá na frente você vê o livramento. O Senhor sabe todas as coisas, o depois, ele é que sabe.
Nós precisamos nos entregar a Ele e deixar que tudo Ele faça da maneira dele. Nós vamos ter a nossa vida diferente. E os discípulos obedeceram, foram lá, então mostraram um cômodo ali mobiliado, você viu? Uma coisa gostosa. Foi preparado para que eles comemorassem, eles celebrassem a Páscoa. E eu fiz questão de ler 2 vezes o versículo 15, porque as palavras de Jesus são maravilhosas. Ele olha para aqueles queridos, seus discípulos, e diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus sabia que já era o fim, que ele ia se entregar na cruz, mas ele quis celebrar. Ele quis ter um momento de comunhão. E olha, estas palavras de Jesus, elas estão falando hoje com você, comigo. O Senhor deseja ter comunhão conosco. Por isso estamos aqui cultuando ao Senhor. Por isso convidamos você, venha participar dos cultos, das devocionais, porque o Senhor deseja ter comunhão conosco. Não estamos aqui lançando palavras ao vento ou fazendo propaganda da igreja, não. Estamos te dizendo as palavras que Jesus tinha falado naquele dia e que elas valem hoje. Ele quer estar conosco. Você entenda isso. O nosso Deus tem prazer em ter comunhão conosco. E Ele está te chamando, venha ter comunhão comigo. Por isso é bom participar do culto, por isso é bom estar presente nas devocionais, porque nós participamos com o Senhor e com os irmãos. Cada um de vocês aí, onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, a caminho, é muito bom. Nós estamos unidos num só propósito: celebrar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor, e Ele deseja muito isso. Guarda essa palavra. Então, cada dia que você está nesse jejum da vitória, você está recebendo a meditação. Então é isso, você está tendo o quê? Uma comunhão com o Senhor. Você está tendo um momento com o Senhor, e o Senhor se alegra, Ele quer. Então, quanto Ele quer, nós também precisamos querer, queridos. Não se afaste do Senhor. Se você, por um acaso, está me ouvindo, se você está afastado da igreja, procure uma igreja mais perto. Vá até os irmãos que possam te ajudar. E na celebração, você vê, Jesus estava lá com os seus queridos, com os seus que andavam com Ele. É muito bom pararmos juntos para meditar. E Jesus, então, vai começando ali, né? Participar do pão, do suco da uva, e ele vai dizendo: olha, esta é a última Páscoa que eu vou comer aqui com vocês. Depois dessa aqui não vai ter mais aqui, mas não acaba ali. O Senhor dá grande promessa maravilhosa. Vocês vão comer aqui, ó, mas um dia nós vamos comer com Ele lá nos céus. Aleluia. O Senhor deixou essa promessa para mim e para você. Aquele que aceita Jesus, aquele que começa a ter prazer de estar na presença do Senhor hoje, de estar com Ele, quando Jesus voltar e levar aqueles que, né, estão aguardando a sua vinda, nós vamos estar no céu celebrando a Páscoa. Ai, que coisa maravilhosa, celebrando a ceia, celebrando com o Senhor algo maravilhoso. Por isso, hoje eu e você estamos aqui e devemos estar firmes nesta comunhão com o Senhor. Por isso, a cada mês, né, nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, celebramos a Santa Ceia, que isso traz o quê? Relacionamento com Deus e comunhão com os irmãos, porque nós aguardamos logo Jesus voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para participar. Você consegue imaginar isso? Eu fico imaginando, às vezes, que coisa maravilhosa. Nós vamos estar com Jesus, com os discípulos, com os profetas, com o Espírito Santo, com Deus Pai, com os anjos, e celebrando. Aleluia, tendo relacionamento. É isso que você precisa começar a desenvolver aqui. Começa a desenvolver aqui hoje, porque um dia nós vamos estar no céu para assim fazer. Isso é maravilhoso.
E aí, né, Jesus continua essas palavras, diz que um que estava ali no meio deles ia traí-lo. Que coisa triste. Que coisa triste. Ali estavam todos que Jesus amava, mas um deles ia traí-lo, e nós sabemos, né, quem foi. Veja que eles ficaram tudo lá falando, sou eu, sou eu. Imagina aquela situação. A traição é uma coisa terrível, né? Quando você ama alguém, a traição acontece, aquilo dói. Se você não ama a pessoa faz alguma coisa que não te agrada, isso não causa nada. Mas quando nós amamos alguém e a traição acontece, é como uma espada, entra dentro de nós, machuca. E Jesus falou, um de vocês vai me trair. E aí todos ficaram ali pensando. E queridos, nós estamos aqui hoje, né? Nós conhecemos tudo o que aconteceu, que Judas traiu, tudo isso. Mas também foi assim para que se cumprisse as Escrituras, mas eu e você precisamos estar atentos, que nós não venhamos trair Jesus, que nós venhamos estar firmes nessa comunhão, nesta celebração com o Senhor. Por isso, ao acordar, celebre com o Senhor, ao ir ao trabalho, ao voltar, ao comer, ao que seja o que você for fazer, celebre com o Senhor. O Senhor está com você todos os momentos da sua vida e Ele quer ter relacionamento conosco. Não caia, né, na tentação de vir querer trair o Senhor. Jamais, jamais. Fique firme na promessa, porque os que ficarem firmes na promessa vão comer uma nova ceia lá nos novos céus e nova terra que o Senhor está preparando para nós. Então nós precisamos ficar firmes. E não para por aí, né? Os discípulos, depois de ficar quem é, começam a discutir quem será o maior no reino de Deus. Misericórdia. Olha as circunstâncias que eles queriam, achar quem ia ser o grande, quem ia ser isso. Que nós não venhamos ter esse pensamento. Aliás, né, nossa igreja do Evangelho Quadrangular, nesse ano de 2025, nós estamos com esse tema tão maravilhoso, que o Senhor cresça e eu diminua, que Jesus cresça e eu diminua, que nós não venhamos querer ser maior, jamais. Jesus, olha, começa a mostrar para eles que aquele que quer ser maior no reino dos céus tem que ser aquele que serve aqui na terra. Não aquele que se acha melhor. Olha, o Senhor nos chamou para servir, porque Jesus Cristo, Ele veio da parte dos céus, Ele veio da parte de Deus aqui nesta terra e Ele só servia as pessoas. Jesus Cristo estava sempre pronto a estender a mão, a estar sempre pronto a ir até a pessoa orar, a levar a mensagem do reino. Então, quem quer ser o maior tem que ser aquele que serve. Aquele que serve aqui na terra, o Senhor vai considerar o maior lá no céu. Não fique se achando que você é melhor que o outro. Nós não somos melhor que ninguém. Todos nós fomos criados pela mão do Senhor, com o propósito de que servirmos ao Senhor e aos nossos irmãos. Servir ao Senhor na igreja do Senhor é coisa maravilhosa, é estar unido com o seu grupo, se você é mulher, se você é dos jovens, dos adolescentes, juniores, cada um no seu grupo. Se você é um diácono, uma diaconisa, serve ao Senhor. Saiba que tudo que você está fazendo não é para o homem, mas é para o Senhor. Ai, que coisa maravilhosa! Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa o maior, ou quem é o maior? É aquele que serve. Sirva ao Senhor de todo o coração, porque o nosso Senhor, Ele fez o melhor por nós, Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou um alto preço naquela cruz. O Senhor é maravilhoso. Se você continuar lendo esse capítulo, Jesus vai depois, então, a alma dele estar tão angustiada. Ele chama os seus discípulos para ir orar com ele, e ele faz uma oração: Senhor, se possível for, ele fala para o Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele não para aí, ele fala: todavia seja feita a sua vontade.
Mas veja, a alma dele estava angustiada, ele sabia tudo o que ia passar e ele pede ao Senhor. E a Bíblia diz, né, nesse capítulo mesmo, diz que o Senhor, ele estava tão angustiado que o suor dele gerou gotas de sangue. Você consegue imaginar esta angústia do Senhor? Ele sabia tudo o que ele ia passar, então a angústia foi tão forte e gerou gotas de sangue. Mas ele disse: todavia seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai foi que ele fosse para aquela cruz, foi que ele fosse ali, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías, e se cumpriu tudo em Jesus. E ao morrer naquela cruz, derramar todo o seu sangue, é o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica. Por isso nós temos muitos motivos para celebrar a Páscoa, porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício. Ele se fez Cordeiro de Deus por nós. Então, querido, quero falar com você, se você ainda não aceitou Jesus, esse é o momento. Entrega a sua vida ao Senhor. Ele pagou um alto preço por você, por amor, porque Ele nos ama muito. Ele se entregou. Não foi fácil, foi difícil, que Ele até pensou em, se pudesse, né, não passar. Mas Deus disse: filho, vai, que eu também estou contigo. E o filho foi e venceu lá naquela cruz. A cruz está vazia porque Ele ressuscitou. Mas é olhando para a cruz que nós temos salvação. Então aceite Jesus Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, e você receberá o maior presente da sua vida, que é a salvação. Aleluia! E olha, disse, né, o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Por isso, estamos firmes nessa campanha de jejum da vitória, e dia 27, que é o término, no culto das 18 horas, dia 27, nós vamos ter batismo nas águas. Para concretizar a sua salvação, você deve fazer a melhor escolha da sua vida, que é batizar, descer as águas do batismo. Nós já fizemos isso e convidamos você. Se você quer, não precisa nada, basta crer e você receberá a salvação que Jesus conquistou na cruz. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, nós estamos muito felizes porque podemos celebrar a Páscoa, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigada por essa preciosa salvação. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esta graça de descermos às águas, sermos novas criaturas. E agora, se há alguém que está aqui conosco, se entregando a Ti, vai vir batizar, nós queremos festejar. Abençoa esta vida. Sabemos que o Senhor está segurando firme nas mãos delas, e nós te agradecemos, Senhor, pela salvação, e agradecemos porque o Senhor nos convida a permanecer firmes para um dia cear contigo no céu. Obrigada porque o Senhor tem prazer em se relacionar conosco, e nós te amamos e te agradecemos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Aleluia! É maravilhoso, né? Ter comunhão com o Senhor, assim como Ele deseja, nós também desejamos. Glória a Deus. Continue conosco, você vai receber oração, coisas boas ainda que vão acontecer neste momento com o Senhor. Olá, paz meus queridos, tudo bem? Estou aqui para fazer uma chamada para você. Quinta-feira, às 20 horas, um culto especial onde Deus quer te abençoar. Vem, você vai ser abençoado por Deus. Te espero aqui. Quinta-feira, às 20 horas. Vamos lá! Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver no carro, no metrô, no avião, no submarino, se você estiver na bicicleta, na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez nos reunimos
e estamos aqui unidos numa só fé para engrandecer, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é o nosso Senhor, que fez todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Obrigado pela sua companhia. Quero orar por você, quero orar pelas suas necessidades, pelas necessidades daqueles a quem você ama, que você vai apresentar diante de Deus agora. Eleve o seu pensamento a Deus. Se você tem algo que quer ser tocado por Ele, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E eu quero que você se una a mim agora e que neste momento elevemos as nossas vozes ao trono de glória do Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que haja um mover sobrenatural aonde você estiver aí. Se possível, feche os seus olhos. Se você estiver dirigindo, continue com eles abertos. Querido Deus e Pai, que privilégio é poder elevar a minha voz juntamente com os meus irmãos, com todos aqueles que se unem a mim, com o objetivo de invocar o Teu poder, a Tua força, a manifestação da Tua glória. Pai Santo, eu oro para que neste momento, aquele que estiver entrevado numa cama, seja liberto, seja curado agora. Volte os movimentos das pernas, os movimentos dos braços. Seja agora restabelecida a saúde. Se houver alguém que está abatido, cansado, o Senhor Jesus disse que Ele veio para nos fazer novo, que o fardo dele é leve, é suave. Por isso, venha sobre esta pessoa agora o poder sobrenatural para levar o fardo pesado e trazer paz. Eu repreendo enfermidades que estão alojadas nos braços, enfermidades alojadas nas pernas, enfermidade alojada na cabeça. Sai agora no nome de Jesus Cristo. Aí não é o seu lugar. Se você estiver alojado na alma, deixa este corpo agora, em nome de Jesus. E esta alma, esta vida não te pertence. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade que estão nos órgãos internos, nos órgãos reprodutores, eu te ordeno agora, saia em nome de Jesus. Enfermidade que estão nos ouvidos, nos olhos, no cérebro, em toda a cabeça, em toda a parte superior, deixa este corpo agora. Enfermidade ligada à digestão, na boca, enfermidade ligada aos pulmões, deixa este corpo agora. Enfermidade ligada aos rins, se afaste dessa vida agora. Seja restabelecido saúde. Enfermidade ligada ao coração, enfermidade que está ligada às veias, sai agora em nome de Jesus. Ao fígado, seja restaurado esse fígado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E todas as demais partes desse corpo tenham saúde. Eu oro, Pai, para que na autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora, seja declarado a saúde na alma, no corpo e vida no espírito. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. Nós nos unimos no poder daquele que é para sempre. Procura a enfermidade aí. Verifica a manifestação da glória de Deus te alcançando, te libertando, te fazendo novo, a sua alma leve, os seus pensamentos leves. Um novo viver para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero também fazer mais duas orações. Uma delas é em favor de consagrar a Deus aquilo que você traz à presença dele. Você pode compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Você pode oferecer algo que te importa a Deus. Nós vemos na passagem que Jesus fala a respeito daquela viúva, que deu pouco, mas segundo o Senhor Jesus, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha, ou seja, algo que lhe importava. Se você tem algo que lhe importa e quer compartilhar com o Senhor nesta hora, nós temos aí as contas da igreja, onde você pode ofertar ou dizimar. Tem aí o CNPJ, que é o Pix, 62 955 505 0443 77. A agência do Itaú é
8848. A conta corrente é 11.578. Do Santander, a agência é 2045. A conta corrente é 130.04. 329.3. Tá bom? Vamos consagrar ao Senhor. Consagramos a Ti, ó Deus, aquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença. Aquilo que lhes importa, algo agradável a Ti. Eles estão trazendo de volta daquilo que o Senhor já tem dado. Porque tudo que temos vem da Tua mão. Foi o Senhor quem nos deu e é quem nos mantém. Por isso, consagramos a Ti algo que importa aos Teus filhos, para que seja impulsionador dos lares do Teu reino e a força do Senhor se manifeste. Eu oro agora no nome de Jesus. Amém. E se você pode, ore comigo também pelo Brasil. A palavra de Deus diz: orem por vossas autoridades para que tenham vida tranquila. E eu quero orar com você em favor da nossa nação. Mais uma vez, eleve teu pensamento a Deus. Pai querido, o Senhor nos deu o privilégio de viver nesta nação. O Senhor já tem dado abundância de todas as áreas, nos rios, nas florestas, nos minerais, a abundância do clima, algo especial mesmo. Por isso somos gratos, queremos te dar graças. E orar por aqueles que governam, aqueles que foram investidos de autoridade, para que trabalhem em função de fazer o melhor para o povo. Oro também por aqueles que dedicam-se a cuidar da saúde da população, tanto do saneamento, levando embora aí o esgoto, o lixo, trazendo água limpa, aqueles que são dedicados à área da medicina, os médicos, enfermeiros, técnicos e toda a área de medicação, instrumental, informática. Oro, Senhor, por aqueles que se dedicam na área do ensino. Fortalece, capacita os que se dedicam na área da plantação e da colheita, os que fazem a área do transporte, de bens, serviços, pessoas, aqueles que estão ligados, Senhor, à construção civil, a toda a área da engenharia, área do setor informal, que a mão do Senhor permaneça sobre cada um que se esforça a doméstica para fazer desta uma nação melhor. Quero orar também pelas nossas autoridades espirituais, os nossos pastores da área nacional e estadual, pastor Mário na área nacional, pastor Toninho na área estadual, pastor Nelson na superintendência e pastora Sueli, que iniciaram essa obra. Eu e todos aqueles que comigo estão ligados. Que unidos possamos permanecer na fé, no amor, na esperança, levando, Senhor, a Tua palavra ao perdido, ao necessitado, aquele que precisa Te conhecer, ter uma experiência viva contigo. Fortalece as nossas autoridades. Fortalece também, Senhor, pastor Jefferson, que cuida e zela para que as leis deste país permaneçam agradáveis e comum e que sejam ligadas ao melhor dessa nação em favor do Senhor e da população. Assim também, pastor Carlos César aqui no estado e todos os demais que trabalham na área das leis. Nós oramos e agradecemos por tudo que tens feito. Que a força do Senhor permaneça com o teu povo, com os teus filhos, para fazer o bem. No nome de Jesus. Amém. E orando assim, agradeço a você que esteve conosco e que participou tanto do louvor quanto da palavra, das orações. Espero que você tenha recebido forças para continuar firme, lembrando sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. O tempo todo as coisas querem tirar essa alegria. Não deixe se abater, não. Mantenha a alegria, mantenha viva a esperança e a fé, porque elas vão fazer você ir mais longe e alcançar sonhos elevados, sonhos altos. Deus abençoe você. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Tchau.